Um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem fala aos teus ouvidos mais uma vez é o pastor Isaías, pois ao teu coração quem vai encarregar de falar será o Espírito Santo de Deus nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e pedir a Deus que Deus venha nos abençoar de uma forma rica, poderosa e sobrenatural. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando a semana. Que Deus possa abrir as comportas do céu e nos abençoar ricamente. Quero falar para você que a nossa igreja, a comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, ela se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Hoje, segunda-feira, ainda não teremos culto. Nós estamos ali organizando algumas coisas, muito tempo parado, né, com decreto municipal. Mas nós vamos estar, em nome de Jesus, na próxima segunda-feira, já iniciando uma campanha muito forte com a graça de Deus. E quero pedir a você que tem nos acompanhado, ore pela Igreja Evangélica Brasileira, ore por esse país. A gente, todo segmento religioso, toda pessoa que faz confissão de fé está passando por momentos muito complicados, não importa o tamanho da igreja. Nós precisamos muito da presença de Deus. O Evangelho só chegou até aqui em 2020 porque homens piedosos, homens que tiveram uma consciência de que entregaram a vida para Jesus, e Jesus é real, Ele é o Senhor da nossa vida. E esses homens deram a vida, deram seu sangue para que o Evangelho chegasse até nós. Debaixo de muitas orações, perseguições, mas nós chegamos até aqui. Vamos continuar essa história com dignidade até a consumação dos séculos, porque o nosso ajudador, aquele que nós mais precisamos dele, está do nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Pois bem, hoje eu quero deixar uma palavra nessa manhã. Eu quero falar para você, eu não sei se eu estarei na rádio hoje, mas se eu tiver, o nosso programa de rádio é das 13 às 14 horas, mas se eu não tiver, ao meio-dia mais ou menos, eu estarei ministrando uma palavra, porque o Senhor tem colocado algo no meu coração. Mas, de todas maneiras, nós vamos estar ligados no reino de Deus. Eu quero fazer uma breve oração para nós entrarmos numa mensagem que Deus colocou em meu coração. Amém? Querido Deus e eterno Pai, são muitas pessoas, meu Deus eterno, que precisam de Ti. E são muitas crises, ó Deus, existencial, Senhor, ministerial, que tem se levantado na vida de muitas pessoas. Mas eu quero pedir que hoje o Senhor planta uma semente, meu Pai, de uma consciência firme, meu Pai, duradoura. Aquela consciência que vai se eternizar, meu Pai, com relação à nossa comunhão e intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa nos levar por um caminho só de ir da Tua presença. Que nós venhamos, Deus, nesta manhã, ser muito abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, Ele venha estar sobre nós, sobre a nossa casa, nossa empresa, nosso local de trabalho, aonde você estiver agora, que Deus te alcance e te abençoe muito em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir a você que está ligado conosco, que vai estar ligado conosco, você que vai estar acessando, né, esse canal, que você possa compartilhar essa mensagem com várias pessoas, quanto mais você puder, e se inscrever no nosso canal. E durante as transmissões, se ela tem, né, atingido o alvo, que você possa deixar aí, né, o seu like também, ative o sininho, e que Deus abençoe muito você, toda a sua família. E nós vamos à santa e bendita palavra de Deus. Eu quero falar para você de uma palavra que está no livro de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 1 até o 7. Será suficiente para embasar-me na santa e poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus queridos, olhamos para esta palavra de Paulo, que foi enviada para Timóteo, o seu servo fiel, né, seu filho na fé. E Paulo está dizendo para ele, né, estava exortando Timóteo a permanecer firme na presença do Senhor, a pregar a palavra, porque Jesus Cristo, ele há de voltar, ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Amados, quando nós falamos de Paulo, deixando essas instruções para Timóteo, a preocupação de Paulo, que Timóteo não se desviasse, que Timóteo continuasse firme com uma consciência sadia, de que ele foi levantado para fazer a obra de Deus, para fortificar as igrejas, para edificar igrejas também. E ele está dizendo que haveria tempo que as pessoas não suportariam mais a palavra de Deus, como ela tem que ser pregada. E por isso, muita gente iria amontoar para si doutores, segundo suas vontades. E não é poucas pessoas, são poucos ministérios que são levantados às vezes, que são levantados por pessoas desobedientes, que não têm às vezes respeito pela palavra de Deus, por uma liderança. Eu sempre digo que quem não gosta de ser liderado nunca vai poder liderar alguém, porque um líder, ele é o pai na fé. E às vezes a pessoa acha que ela é autossuficiente demais para então abrir uma igreja do jeito dela, do jeito que ela quer. E na maioria das vezes a pessoa sem consistência, a pessoa sem instrução de verdade, a pessoa sem o conhecimento da palavra e seu Espírito Santo, ela vai naufragar mais cedo do que ela possa pensar. Então nós imaginamos que Paulo está falando para Timóteo, e o que me chama aqui nesta palavra, que Paulo está dizendo assim, no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amados, ninguém melhor do que Paulo para ter passado pelos desertos da vida e falar como que é o deserto, para ter passado pelos vales da vida e falar como são os vales. Porque Paulo, em toda a carta aos Coríntios, em toda a carta aos Romanos, em toda a carta à igreja de Éfeso, aos Filipenses, a Colossos, a Tessalônica, Paulo está falando ali de naufrágios, Paulo está falando ali de abandonos, Paulo está falando ali também das traições de falsos amigos, de falsos judeus, que tentaram contra a sua vida, que colocaram tantas barreiras. Mas o que me chama a atenção é a consciência desse apóstolo, é a consciência desse evangelista, é a consciência desse ministro de Cristo, que ele tinha certeza que foi o Senhor Jesus quem o levantou para o ministério extraordinário. E quando a gente tem certeza, quando a gente entende, eu não passei pelas águas porque eu fui, como se diz, obrigado, porque pessoas acabaram me persuadindo, porque pessoas acabaram me influenciando para isso, não do jeito que deveria, mas alguém talvez naquela pressão psicológica te levou ao batismo, mas não. Quando você entrega a sua vida para Deus, porque você entende que não existe nada nesse mundo que vale a pena se Deus não estiver na tua vida, porque nós vemos que o dinheiro, ele é necessário para tudo nesse mundo que vivemos, mas ele não é a nossa felicidade. O dinheiro abre oportunidade para você comprar coisas e até mesmo trazer um pouco de alegria para as pessoas e para a sua vida, para te dar conforto, mas o dinheiro, ele não compra felicidade, isso é lícito. Nós vemos pessoas que por muito dinheiro, propriedades que tem, essa pessoa não consegue realmente ser feliz e ter Deus na sua vida, na maioria das vezes, não é generalizar. Mas então nós estamos vendo Paulo falar que ele combateu o bom combate. Estamos vendo Paulo falar que ele completou a carreira, ele guardou a fé. E nesse momento da história, Paulo já está preso. Paulo está sendo agora preparado para a morte.
Mas Paulo tinha uma consciência tão tremenda que ele não queria que Deus o livrasse daquele momento. Ele estava velho, ele estava cansado, ele fez a obra que Deus havia proposto para ele fazer, que Jesus havia entregado nas mãos dele, e ele fez com muita qualidade, com excelência. E agora Paulo está dizendo para Timóteo se guardar, para Timóteo fazer a obra de um verdadeiro evangelista, para ele sofrer as aflições, mas não abandonar a obra, permanecer firme. Amados, como que é importante, eu olho para pessoas que tiveram momentos com Deus. O que é momentos com Deus? Participou de cultos na igreja, até pregou algumas vezes, até fez uma visita algumas vezes, até foi a um monte orar algumas vezes, talvez algumas vezes até fez um jejum, talvez algumas vezes até parou para ler a Bíblia, na intenção de ler toda a Bíblia, mas nunca saiu de alguns capítulos aleatórios para poder resolver problemas da sua vida. Porque, meus amados, tem muita gente que naufraga na caminhada, porque por falta do conhecimento da palavra. Por que tem muita gente que não consegue resistir às provações desse mundo? Porque não tem a consciência cauterizada em Cristo. Porque não colocou o Senhor de fato na sua vida. E nós estamos vendo pessoas que fizeram juras de amor nos altares da igreja. Nós vemos pessoas que fizeram juras de amor dentro de ministérios. Não são poucas pessoas que aonde pisou, né, fez promessas. Dizia que amava a Deus de tal maneira que jamais o abandonaria. Mas não foram poucos ministérios que essa pessoa fez promessas e não ficou. Não foram poucas vezes que jurou para Deus algo e não cumpriu. Não foram poucas vezes que chegou e deu um tapa nas costas de um pastor e disse: eu estou contigo e nunca, jamais vou te deixar. Foi como Pedro falar para Jesus, antes, né, de Pedro se converter de fato. Não são poucas pessoas que receberam o seu pedaço de pão, seu peixe, foi embora e não voltou mais. Acontece que um dia o Senhor Jesus vai voltar para julgar as nossas obras, para julgar a nossa vida, tanto daqueles que estão mortos como aqueles que estão vivos, tanto aqui nesse plano, Paulo está falando sobre isso, como também no reino de Deus. Então você imagina que Paulo está dizendo que ele passou por todos os vales da vida, por todas as provações da vida, e mais, Paulo não foi um homem pegado na lata de lixo, na miséria financeira, na escória da sociedade, não. Paulo, se você olhar para Paulo, ele trabalhava para os sacerdotes do templo. Ele tinha um bom emprego, vamos dizer assim. Era um homem que ele era respeitado, ele metia medo, as pessoas gostavam do que ele fazia, perseguir a igreja, né? Ele liderava grupo de soldados. Ele era um homem que as pessoas olhavam para ele e muita gente queria ser como Paulo, aquele homem truculento que diz a sua biografia que ele era um baixinho, que ele tinha problema numa perna, tinha problema numa vista. Não sei se é verdade, né? Mas a grande verdade é que esse homem, ele era um homem respeitado. Se for olhar pela ótica humana, Paulo, ele estava bem resolvido. Mas agora o Senhor tira ele desse conformismo, desse comodismo, para ele agora ser perseguido, para ele agora provar o que ele fez com a própria igreja. Ele que agora vai edificar a igreja, que ele vai fortalecer a igreja, ele agora vai provar, ele agora vai ver com os teus olhos o que é uma igreja cristã, o que era a igreja de Jesus, o que era o evangelho, o que era a palavra da cruz. Ele vai aprender e vai pregar isso a ponto dele dar sua própria vida. Esse homem termina dizendo: tudo que foi proposto, a guerra que eu entrei nela, a batalha que eu me propus guerrear a favor do evangelho, eu cumpri. E eu levei até as últimas consequências, eu terminei a carreira, eu estou deixando uma herança, estou deixando um legado, Timóteo, cumpre.
Não perca a visão, porque vai surgir gente que vai estar pregando, que vai estar usando a palavra de Deus para enriquecimento ilícito, cada um com as suas próprias cobiças, vontades, os seus desejos, as suas malícias, mas cumpre o papel de um verdadeiro evangelista. Sofre as aflições, fica firme, persevera. Paulo, amado, está deixando para nós as seguintes perguntas para este século agora. Como é que você começou sua jornada com Deus? Como é que você está agora no meio do caminho? Como é que você pretende terminar a sua jornada com Deus? Onde você pretende chegar? Onde você pretende ir com o seu estilo de vida, com as suas manias? Até quando algumas pessoas vão pensar que pode usar Jesus, porque não usa? Pode usar o nome para isso, para aquilo, mas usar a Cristo não. E chega um momento que nós somos confrontados, que nós somos, às vezes, na maioria das vezes, encostados numa parede por causa das nossas cobiças, manias, por causa das mentiras, por causa, como que eu vou te falar? Está me faltando aqui agora a palavra. Por causa, na maioria das vezes, da nossa forma leviana de viver, da nossa inconstância com Deus, nós somos encostados na parede. Nós somos, de certa forma, tocados no nosso íntimo. Por quê? Porque nós precisamos, em nome de Jesus, ter uma consciência que nós encaramos muitos problemas. E tem horas que muita gente até pergunta por que eu, como crente, estou passando por isso. Porque, meus amados, nada na vida é por acaso, tudo tem um propósito. Mas Deus, Ele não está preocupado com o jeito com que você começa. Deus, Ele quer ver como você pretende terminar a sua história com Ele. Porque muitas pessoas começaram muito bem, mas já naufragaram no meio do caminho. Muitas pessoas mal começou a caminhar, já desistiram. Muitas pessoas queriam tudo e agora não quer mais nada. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora e que há muito tempo já não tem mais aquele fogo do Espírito Santo na vida, já não tem mais aquele desejo, aquele prazer em estar na casa de Deus. Meus amados, Paulo está dizendo para mim e para você, ele combateu o bom combate, ele completou a sua carreira, ele guardou a sua fé. Não adianta você entrar em guerras e perder a fé. Não adianta você combater e perder a fé. Muita gente entrou em guerras e perdeu a fé. Entrou nos combates e perdeu a fé. O que o Senhor quer é que você entre nas pelejas, combata, mas guarde a sua fé. Guardar a sua fé é o que vai manter você ileso, purificado desse mundo tenebroso que nós estamos vivendo nele. Eu quero só parafrasear com você uma palavra que está em Filipenses 2, no versículo de número 13 a seguir, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, estrelas, luz nesse mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha o que Paulo está deixando para nós. Uma carta de Paulo à igreja dos Filipenses. E essa época Paulo estava, sabe aonde? Na prisão, numa masmorra.
estava confortando os crentes de Filipenses, que estavam do lado de fora, caminhando para lá e para cá, mas era uma igreja amável, era uma igreja que mantinha, que supria as necessidades desse apóstolo. Quando Paulo estava preso, era desta igreja que ia discípulo para poder perguntar: irmão Paulo, o que o senhor está precisando? Os nossos irmãos mandaram perguntar se há uma necessidade de alguma coisa. Eles estavam lá para ouvir, para escrever o que Paulo queria, para pegar as cartas e levar até a igreja. Então você imagina, eles levavam suprimentos, eles levavam dinheiro, eles levavam para Paulo roupas, as túnicas, o que Paulo precisava. Então Paulo está deixando essa palavra para eles, falando essa palavra para eles. Nós precisamos de parar e pensar um pouquinho. Quem nós somos nessa sociedade corrompida? Ou não há uma diferença a mais entre o santo e o profano? Porque o servo de Deus, ele tem que trazer qualidades na sua vida que o diferencia. Nós precisamos de nos manter firmes, nós precisamos saber que Deus é o nosso Senhor, que Deus tem o melhor para mim e para você. Nós precisamos de entender uma coisa: seja consciente quem você é. Quero dizer para você nessa manhã que você, para mim, pela fé, é um soldado condecorado no exército de Cristo. Que você está lutando legitimamente, dignamente, e o Senhor, quando voltar, o seu lugar será com os nobres, com os exaltados, com os escolhidos, com os separados, com aqueles que se manteve de pé até o final da história. Amado, para você ser um soldado que luta legitimamente, que luta com dignidade e que está vencendo vitórias, mesmo que não vença todas as batalhas que você entra nela, mas você se levanta pronto para no dia seguinte recomeçar. Você tem que trazer a luz de Cristo, deixar brilhar sobre a sua vida. Deixar brilhar sobre a sua vida. Entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos soldados de um exército. E é um exército diferente. É um exército celestial. Nós estamos defendendo a palavra de Deus, o reino de Deus na terra. Nós lutamos para isso. Viver com tanta dignidade nessa terra vai fazer toda a diferença. Não se misturar com o mundanismo. Não se misturar com as manias. Não ficar pegando coisas de televisão, de internet, de redes sociais, trazer para a sua vida, não. Mas aprofunda no relacionamento com Deus, para que você possa viver firme, ficar ligados na graça e na glória de Deus. O dia que Ele voltar, que não sejamos envergonhados diante daqueles que estão vivos, nem diante daqueles que já morreram. E quando o livro da vida for aberto, e lá diante daquele grande trono branco passarmos, o nosso lugar esteja reservado, independente da sorte que nós tivemos aqui. Sabe, eu olho para esta palavra e eu vejo apóstolos que morreram glorificando a Deus. Eu vejo apóstolos que foram lançados em covas de leões, traçalhados vivos, crentes que na época da igreja primitiva, aquela grande perseguição, na época de Nero, quanto sofrimento. Mas a palavra chegou até aqui porque alguém talvez escreveu mensagens de Cristo com sangue. Talvez alguém chicoteado, mutilado, talvez teve tudo que tinha roubado, destruído, mas escreveram uma história linda e ela chegou até aqui. O que eu quero perguntar para você: o que você pretende deixar como legado, herança, como servo de Deus? Porque às vezes, amados, tantas contendas nas igrejas, às vezes tantas pessoas deixando a igreja por causa de alguns irmãos que às vezes promovem dissoluções, irmãos que às vezes promovem contendas, fofocas, brigas, irmãos que às vezes são uma vergonha no bairro onde que mora, devem todo mundo, dá tombo nas pessoas, mentiroso, né? A sua casa não inspira nenhum tipo
de caráter, de honra, né? Como um servo de Deus, às vezes sai com a Bíblia na mão e ninguém tem vontade de ser um crente por causa da conduta daquele irmão. Às vezes dentro da igreja nunca promove coisas boas, nunca se apresenta para fazer o que deveria ser feito, mas para levar problemas, às vezes é especialista. Talvez nessa manhã muitos deveriam pensar, porque nós estamos vendo que desde março, na pandemia, quando começou a pandemia no Brasil, quando começou o isolamento social, decretos municipais fechando igreja, nós pudemos ver quem realmente é de Jesus, quem realmente é amigo, quem realmente estava firme, quem realmente está fraco. Nós estamos vendo, eu tenho conversado com muitos pastores conhecidos, diáconos de igreja que têm falado, pastor Isaías, como que muitos membros sumiram da igreja. Eu falei, irmão, não se preocupa não. Deus, ele sabe de tudo, ele está no controle de tudo. Uma coisa é certa, nada acontece por acaso. Muita gente que não estava firme com Deus, que não queria nada, porque ouve a palavra, participa de um culto, é amparado pelo líder da igreja e não muda a sua vida, é porque não se converteu a Cristo. Fica despreocupado. A palavra, ela diz que muitos primeiros serão os últimos. E muitos últimos serão os primeiros. Quantas pessoas chegaram na igreja e tiveram a oportunidade de cantar, de louvar, de pregar, de ser um obreiro na igreja, de ser um diácono na igreja, de ser um parceiro ali daquele líder, cuspiram no prato, sumiram, estão apenas cuidando da sua própria vida. Mas vai chegar muita gente que, alguns desviados há tantos anos atrás, alguns que nunca cruzaram a porta de uma igreja evangélica, vai chegar, e vai chegar para ficar, e para fazer a diferença. Porque a igreja não é minha, a igreja, ela é de Deus. Eu tenho uma consciência, eu sei de onde eu saí, eu sei para onde estou indo, e eu sei para onde, eu sei onde eu vou chegar, e por que eu tenho que chegar. E eu sei o valor que eu tenho que dar a esta pérola de grande valor chamada Evangelho. Porque é este Evangelho que me deu vida, é este Evangelho que me resgatou, esse Evangelho que tem me dado suporte em muitos desertos da vida. Eu quero falar para você hoje. Eu conheço tanta gente que largou Jesus porque o namorado abandonou, porque o marido foi embora, porque a mulher traiu. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão depressivas, pessoas, amadas, que vivem sob domínio de remédios controlados. Amados, a Bíblia diz para nós que tudo nós podemos, tudo que nós pedimos em oração, o Senhor é fiel para fazer. Tudo que a gente pedir em oração no nome de Jesus, Ele vai fazer. Mas para isso tem que haver um relacionamento. Evidente que Ele não vai fazer na vida de qualquer um. Ele vai fazer na vida daquele que quer um relacionamento com Ele. Tem horas que Ele deixa até uma migalha cair da mesa, os cachorrinhos comem. Mas a grande verdade é que se você quer viver uma vida digna pensando na salvação, porque o inferno e o céu são real. O diabo e Deus é real, eles existem. Existem. Agora, decidir com quem você quer viver a eternidade é um detalhe que só você pode decidir. Para viver eternamente com Deus, temos que inclinar para o Senhor. Para viver eternamente com Satanás, então a pessoa vai abandonar Deus. Vai deixar Deus de lado. Vai achar que pode usá-lo. Como muitas vezes um copo que você vai beber água. Precisou do copo, você pega. Não precisou, você larga para lá. Só que Deus não aceita ser usado por ninguém. Deus não é funcionário público de ninguém. Deus é simplesmente Deus. Senhor de tudo, de todos nós. E digo para você, você que está me ouvindo agora, você pode até mesmo não ser um cristão evangélico, você pode não ser um católico, você até se diz ser um ateu.
Mas eu quero dizer para você que mesmo você sendo um ateu, olha bem como que você nasceu. Nu, sem cabelo. Alguns nasceram com um pouquinho de cabelo. Muitos numa família pobre, de maré. Mas não saiu do hospital nu. Saiu de lá vestido. Nasceu sem as faculdades mentais. Elas foram formadas. Seu caráter foi formado por uma família, um pai, uma mãe. Hoje você se tornou um doutor. Talvez um cidadão comum, mas com várias qualificações. Você sabe fazer tantas coisas, se profissionalizou em muitas coisas. Perdão aí que a língua enrolou agora de manhã, mas é assim mesmo, tá? Mas você se tornou um profissional em várias áreas da sua vida. E por que isso? Porque Deus te qualificou para isso. Você está andando a pé? O Senhor te dá virtude. Você está de bicicleta? É Ele quem te deu. Você está de moto? É Ele quem te deu. Você está de carro? Foi Ele quem te deu. Você é empregado? Você é um catador de reciclagem? É Ele quem está te mantendo vivo. Se você sonhar mais alto, Ele vai tirar você da rua onde você cata reciclagem e vai fazer com que você tenha um depósito de reciclagem. Talvez Ele vai transformar você numa pessoa que, se você desejar no teu coração, Ele vai te qualificar, vai te dar oportunidade para isso. Talvez essa pessoa que hoje é um mega empresário e diz: eu estudei, eu fiz faculdade, né, de administração, eu me formei em tantas áreas para ser um grande empresário. Amado, você nasceu mesmo numa família rica, por ser único. O dia do seu nascimento você nasceu sem nada disso. Deus poderia ceifar você ali, mas não. Ele te deu a oportunidade de vir, alegrar sua família e do nome dele ser glorificado. A família, tem pais que têm 5 filhos, 10 filhos. Hoje não tem isso mais. Hoje nós estamos vendo famílias hoje que quando o pai chega ao 3º filho, para ele já tem uma nação. Mas havia tempos de famílias no nosso Brasil, não é nem na parte do Nordeste. O Nordeste era comum. Mas vamos falar mais aqui para Minas Gerais, para esses lugares. Geralmente quando um pai aqui tinha 10 filhos numa família, 20 filhos, a casa de pais com 20 filhos numa família, né, 25 filhos numa família. Mas o que eu quero falar para você é que tudo isso é um presente de Deus para nós. E às vezes você vê dentro de um caixão uma pessoa com uma roupa linda, colocaram lá aquele corpo bem vestido, maquiaram com a roupa linda. Amado, desenterra aquele corpo uma semana depois. Ninguém aguenta ficar perto. A roupa está apodrecida. Mas se aquela pessoa era de Deus, ela recebeu uma vestimenta que foi feita na alfaiataria de Jeová e alvejada com sangue de Jesus. Se essa pessoa não servia a Deus, se não tinha nada, se nem pela misericórdia foi salvo, automaticamente se sabe qual é a vestimenta que ele recebeu. É uma vestimenta rota, representando aquela morte, sepultamento e inferno. Essa é a verdade. Por isso hoje é bom colocar a barba de molho, porque, meus amados, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Tudo que nós usufruímos aqui na terra é um dom de Deus para a nossa vida. Quero dizer para você, viva bem essa vida. E viva bem propagando o amor, a paz, a alegria aos corações. E fazendo menção do nome de Jesus, da palavra de Deus. Porque isso é importante. Principalmente para você crente que faz parte de uma igreja cristã evangélica. Está na hora de você se posicionar. Levantar a bandeira e dizer claramente quem você é na sociedade. Não se esconda. Viva com dignidade. Eu me lembro que eu era obreiro ainda. E de repentemente comecei a conversar com o obreiro da igreja. Falei com ele, vamos fazer uma visita comigo. Então eu fui fazer uma visita num determinado bairro da cidade de Juiz de Fora. Mas quando eu cheguei na entrada do bairro, aquele rapaz virou e falou para mim, falou, eu não posso descer nessa rua não. Eu falei, mas por que você não pode descer aqui? Não, porque eu tenho aí 3 filhos com uma pessoa aí, não dou pensão, que não sei o quê.
Eu virei para aquele rapaz e falei, olha, uma vez que a gente larga o mundo aí fora, a gente tem que consertar nossa vida. Tem ex-mulher, mas ex-filho não tem. Então você vai consertar a tua vida com os teus filhos, porque isso é importante. E aí eu falei, a rua que nós vamos descer vai ser essa rua aqui mesmo. Não tem outra. Eu não vou dar uma volta tão grande por sua causa, por causa dos seus erros. E ele foi descendo, suando, o coração acelerou. Até que nós, quando chegamos perto da casa, quem é que está saindo? O filhinho pequeno dele. E ele já estava casado, estava com outra família, que dali foi os rolos de quando era solteiro. E eu virei para ele, o menino olhou para ele e falou, pai. Lá que falou pai, a mãe das crianças veio saindo, e aí começou-se um certo bate-boca. Eu cheguei perto e falei assim, olha, hoje ele está na presença de Deus, não sou o pastor dele, eu sou apenas um obreiro na igreja também, ele é um obreiro. Faz o seguinte, para que brigar? Pelo jeito, ele sempre está aqui. Procura seus direitos e ele vai pagar a pensão das crianças. E mais, não é só dinheiro, mas a presença dele como pai é importante. Eu olhei para ele e falei, você está entendendo? E aí ele tomou uma atitude com aquelas crianças. Tomou a atitude de estar mais presente. Sabe por quê, amados? Muitas das vezes a gente... Uma coisa que me chama muita atenção numa palavra é sobre Zaqueu. Zaqueu, quando ele disse para Jesus, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu sabia que ele havia roubado muita gente. E ele sabia quem eram os pais em Jericó, que ele causou dor e transtorno. O difícil não foi ele se arrepender com Jesus. Complicado foi ele ir lá na porta daquelas pessoas e devolver para eles o que ele havia tirado deles injustamente. Foi xingado, foi humilhado, mas ele fez a parte dele. Tem horas que a gente vem, tem pessoas que vêm para a presença de Deus, esquece das lambanças que fez do lado de fora e de vidas que ele destruiu. E se ele não tiver uma atitude com aquela pessoa que ficou lá fora machucado, aquela pessoa será um adversário grande contra a sua vida no dia a dia. Vai negligenciar o seu nome, a palavra de Deus, por causa da atitude daquela pessoa. Falo para você que uma das minhas maiores preocupações, isso foi Deus quem colocou na minha vida. Quando o Senhor me resgatou, quando o Senhor me tirou desse mundo podre aí fora, foi ir na casa daquelas pessoas que eu prejudiquei e pedir perdão, me reconciliar com elas. Hoje eu vivo na igreja assim, se eu magoar uma criança, coisa que eu não faço, graças a Deus, mas se de repente uma atitude deixar uma criança triste, eu vou lá e peço perdão para aquela criança. Se de repente eu chateio um membro da igreja, eu vou lá e peço perdão para aquela pessoa. Eu estou sempre com meu coração aberto, acessível a diálogos, a conversar, a resolver questões, não deixar pendências e mais dúvidas. Eu estou sempre pronto a receber as pessoas, independente da ferida que elas têm, e mais, não ficar falando mal de líderes pelas costas. Pessoas, por exemplo, que chegam e te contam uma história, atrás daquela história sempre tem outra história. Não tem nada pior do que você julgar uma pessoa que ela não tem direito de se defender. Então nós devemos de parar e pensar um pouco como que está a nossa vida e entender. Vamos lutar várias guerras na vida. O importante não é você estar no meio de uma batalha agora, amanhã, mas é no final dessa história. Como que você vai terminar ela? Você vai terminar na certeza, eu fiz o melhor para Deus, eu trabalhei com dignidade e eu não perdi a minha fé em momento nenhum. Pois bem, quero fazer uma oração com você e pedir a Deus que Deus venha te abençoar de uma forma rica, poderosa, sobrenatural nessa manhã. Que a glória e a graça de Deus, ela seja derramada sobre a sua vida.
Que Deus possa abençoar muito você, toda a sua casa. Que Deus possa te cobrir com a presença dele, porque o Senhor, ele é fiel para nos abençoar. Vamos orar a Deus? Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós sabemos, meu Deus, que nessas épocas de fake news, internet, meu Pai, quantas pessoas têm lançado lama na imagem do outro, poeira? Quantas pessoas têm tentado, meu Pai, desestabilizar a vida de alguém, Senhor eterno, para que outro possa crescer através da mentira. Eu quero, Deus, nessa manhã, entregar nas tuas mãos, meu Pai, a vida, Deus, da nossa irmã Rosiane. Eu quero entregar, Senhor, a Rosiane, toda a sua casa. Eu quero, Deus, entregar em tuas mãos, meu Deus, a nossa irmã Maria Amélia Castro, meu Pai, e peço que o Senhor venha abençoar a vida da tua filha, Deus, toda a sua família, a cada dia. Eu quero, Deus, entregar a vida do Renato Fortes, ó Pai, da Ana Paula, da Mariana, meu Pai, da Rafaela, Senhor, e também do João Batista. Eu peço, Deus, abençoe poderosamente a vida, meu Pai, da nossa irmã Eliane, que está lá no seu restaurante desde cedo, trabalhando, meu Pai, no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos nesse momento, meu Pai eterno, as muitas pessoas, as muitas vidas, meu Pai, que precisa, Senhor, de um milagre, que precisa, meu Deus, de uma bênção. Aqueles, ó Deus, que têm compartilhado a tua palavra, que o Senhor possa, meu Pai, abençoá-los com as mesmas bênçãos que eles têm liberado para outras pessoas. Eu quero, Senhor, entregar a vida do Afonso lá no Linhares, a vida da sua mãe, a Rosânia, da sua avó, a Ana, do seu pai, o Pedro, e da sua esposa, a Gabriela. Eu quero, Deus, entregar nas tuas mãos agora cada vida que está intercedendo por uma área, por uma pessoa. Deus, tome em tuas mãos. Eu peço, Deus, que o Senhor venha cobrir, meu Pai eterno, teu filho com a tua presença. Que o Senhor venha fortalecer, estruturar, meu Pai, esta pessoa na graça. Que o Senhor, meu Deus, tome em tuas mãos, meu Pai, e opera seus muitos sinais e maravilhas. A partir desse momento, meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos agora a necessidade de cada um. E te peço, meu Deus, repreenda tudo que não presta, em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor abra as comportas do céu para, Senhor, derramar seus muitos tesouros, ó Pai, para curar as enfermidades. E peço, Espírito Santo, abençoe poderosamente a vida desse homem e dessa mulher. Eu quero entregar, ó Deus, a Tatiana Lima nas tuas mãos. Eu quero entregar, ó Deus, nas tuas mãos cada vida, meu Pai, que tem estado conectado, ligado conosco. Eu peço a Ti, ó Deus, que nesta manhã o Senhor visita todas as pessoas que têm um propósito de oração. O Senhor abençoa, meu Pai, a vida da nossa irmã Joana Dark, do José Ismael. Eu quero entregar, ó Deus, a Ismênia Miranda, meu Pai, o Edgar. Peço, meu Deus, abençoa toda a família da Ismênia. E o Senhor, meu Deus, toca nessa vida e abençoa rica e poderosamente nessa manhã. Toma essa dona de casa que está, meu Pai, preparando a sua casa para o almoço. Toma esse pai de família. Toma, Senhor eterno, este jovem, esta pessoa, meu Pai, esse jovem que está na faculdade, essa mãe, esse pai que está na faculdade. Que o Senhor possa abençoar esta vida em nome de Jesus. Entregar para eles a chave da vitória nessa manhã. Eu quero entregar a Thalita nas tuas mãos, meu Pai, que hoje tem tanta coisa para resolver. A Lucimar, sua mãe, o irmão Sebastião. O Senhor abençoa toda esta casa. Eu entrego o Eliton, o Paulo nas tuas mãos, Pai. Eu quero entregar, Senhor eterno, a vida do teu filho e peço todos os membros da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos e amigos que direto e indiretamente têm sido um canal de bênção. Eu peço pela vida da Hanna, meu Pai. Eu peço pela vida do Caio, peço pela vida, meu Pai, da Laiane. Deus, abençoe poderosamente. E só você que crê em milagres, só você que crê no poder de Deus, você diga amém, graças a Deus. Amados, o pastor Isaías vai ficando por aqui com mais um programa, mais uma mensagem de fé para a sua vida. E se Jesus não voltar até às 15h30, eu estarei ministrando mais uma palavra de Deus para a nossa breve meditação. E se porventura
eu não for à rádio hoje, às 12 horas, tem uma palavra de Deus também para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um ótimo dia. Um bom início de semana. E que essa semana seja uma semana de vitórias. Olha, eu creio muito que se Deus quando Ele está conosco, meu querido, nada pode ser contra nós. Um dia abençoado para você. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, sorria. Você está vivo. E você é mais do que vencedor. Falaram que você não pode. Falaram que você não é. Falaram que você não vai chegar. Mas a Bíblia afirma para mim e para você. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.